E aí eu queria começar com você. Assim, tem uma frase sua, que eu andei olhando algumas coisas, que você fala assim: a capacidade de chorar no momento oportuno não é sinal de fraqueza. As lágrimas podem ser o adubo da esperança. Essa frase, ela traz muitas coisas. E aí eu queria saber de você como você vê a importância da evolução humana. Porém, junto a isso, também vemos muitos desequilíbrios emocionais junto a essa evolução. Crescer não é fácil. Como evoluir e não entrar em colapso interior? Excelente pergunta, Kim. Essa primeira parte da questão da evolução humana, dos vários trabalhos que eu faço, né, você tem acompanhado, um é a mentoria. Um dos filósofos que eu trabalho na mentoria foi um francês chamado Henri Bergson. Para alguns, o maior filósofo francês do século XX. A briga é boa, porque tinha um outro chamado Jean-Paul Sartre, e o Sartre é fantástico, né? Mas o Bergson, ou Bergson, ele trabalha com a ideia de que a evolução ela tem a ver com a criatividade. E aí é claro que eu vou pegar por aí, só para a gente conseguir entender um pouco do que o Bergson fala. Sim. E você precisa olhar para a história. Quando você olha para a história do ser humano, você analisa e você percebe que, de fato, o ser humano ele evoluiu em vários aspectos, principalmente no aspecto tecnológico e científico. Tem até aquele filme, Uma Odisseia no Espaço, não sei quem já assistiu, né? Começa com aquela música tan, tan, tararam, né? O pessoal, a gente passa na escola para a criançada Sim, tá nem aí sim. porque o filme é antigo. Mas começa ali com o homem da caverna, né? E você pensar que coisa de 20, 30 mil anos atrás os homens viviam em cavernas. E o homem hoje está se preparando para ir para Marte. Você já entende, de fato, que a criatividade levou o ser humano a patamares excepcionais aqui, né? Isso não é uma coisa para se desprezar. E a velocidade em que o ser humano, através da sua criatividade, como o Bergson diz, ele fala que a evolução é isso. A evolução está para ir. Porém, nós evoluímos cientificamente, nós evoluímos tecnologicamente. O grande questionamento é: nós evoluímos eticamente? Né? E aí, quando eu vou pensar ética, para ficar mais fácil, fala-se muito em ética, mas talvez não fala-se o que é ética. Né? Uma vez, num TCC, perguntaram o que era ética. De forma simples, conduta. A conduta ideal, que não sou eu que tenho que falar para você qual é a conduta ideal, a menos que você queira me ouvir em relação a isso, obviamente, né? Mas a conduta ideal, será que o ser humano ele evoluiu, ele acompanhou essa evolução técnica, ele acompanhou essa evolução científica da mesma forma que ele acompanhou a evolução ética dele? Quando você olha para a história, você percebe que não. Vamos pegar a revolução científica que levou o ser humano no século XX, com Einstein, né, a dividir o átomo e desenvolver a fórmula da energia, algo que pode aí nos salvar da crise energética daqui a algumas décadas, né? Então, você vai continuar fazendo os programas porque é possível desenvolver energia a partir disso. Porém, o ser humano que tinha desenvolvido tanto cientificamente, ele pegou o quê? Pegou essa invenção com outra invenção fantástica dos irmãos Wright e do nosso Santos Dumont, que foi o avião, né? Que com o avião nós encurtamos muitas nossas viagens, o que parecia impossível, sei lá. Eu tenho um amigo que está em Machu Picchu agora, né? Ele tá lá visitando as ruínas incas. E ele foi de avião. Poderia ir de carro também, mas ele foi de avião. Foi bem mais rápido. E é interessante que essas invenções maravilhosas, elas, vamos pegar essas duas, elas foram... Pegou-se isso e, de uma forma completamente desumana, antiética, jogou-se uma bomba. Aliás, duas bombas que mataram, eliminaram dezenas de milhares de pessoas, que foi de Hiroshima e Nagasaki, foi justamente a junção dessas duas fantásticas descobertas científicas tecnológicas. Ou seja, o ser humano, ele tem, aqui, evoluído muito tecnologicamente. A cada 40 anos agora, parece que a gente tem um salto incrível de desenvolvimento tecnológico e científico. Porém, nós continuamos com os mesmos problemas
de 20 mil anos atrás. Ou talvez até pior, cara. Talvez Sim. até pior. E isso é angustiante, porque o ser humano ele tem desenvolvido a evolução dele. Sua pergunta foi sobre evolução. A evolução dele tem sido externa, mas é de se questionar o quanto o ser humano tem evoluído internamente. Eu demonstro uma preocupação muito grande com isso. E é claro que eu uso isso, preciso usar isso como espelho Sim. para minha vida, né? E aí, por exemplo, a gente está nesse assunto de evolução, e aí eu tenho uma coisa que é assim. E aí, até nesses tempos que a gente está vivendo hoje, com essa pandemia, esses problemas de saúde mundial, porque assim, eu penso assim, a evolução ela é necessária, mas eu vejo que ela tem que ter um limite. E o limite é exatamente quando. E aí eu vou trazer um pouco a parte espiritual relacionada a isso. É quando você não coloca as coisas que Deus criou na frente da sua evolução. Então eu penso, o avião ele é importante, mas ele nunca pode ser mais importante do que a terra, do que a água. O carro ele é importante, mas ele não pode ser mais importante do que as plantas. E aí eu acho que eu tenho uma visão assim, que eu acho que o equilíbrio está aí. Quando o homem entender que as coisas que quando ele pisou aqui, que já existia, são mais importantes do que ele e do que a evolução dele, o limite para evoluir aumenta muito mais. E aí, por isso que esse assunto, acho que é um assunto pertinente, porque a gente está falando do amanhã, né? Porque a gente está falando da evolução. E esse amanhã, a gente quer um amanhã próspero, claro, para os nossos filhos, mas essa coisa do interior nos preocupa bastante. E aí eu acho que o eixo é isso, baseado em tudo que você explicou também.